Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Discussões Construtivas, que tenho o prazer de compartilhar a curadoria dos temas e dos convites com o Fernando Marcondes sobre a acolhida do canal Arbitragem, como sempre. Hoje nós temos o prazer de conversar com a Eugênia Marola sobre o tema de novos contratos de obras e concessões do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Eugênia. Oi, Fernando. Por favor, vamos apresentar nossa convidada e conversar nossa conversa. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Eugênia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você aqui nesse nosso bate-papo. Para dizer quem é a nossa convidada, a Eugênia ela é procuradora do Estado de São Paulo e atualmente exerce a função de assessora-chefe da assessoria técnica do governo do Estado. E a Eugênia vem aqui falar um pouquinho com a gente sobre esses rumos, né, que o Estado de São Paulo vem tomando sobre a atual gestão no que diz respeito a obras públicas. Eugênia, a primeira pergunta que eu te faço, muito abrangente, para que você fique à vontade para dissertar a respeito do assunto, afinal de contas, construção direta ou concessões e PPPs? Qual é a estratégia do Estado nesse momento? Primeiro, queria agradecer ao Augusto, Fernando, a possibilidade de estar aqui para a gente poder discutir essas questões envolvendo construções, né? Eu acho que a gente tem um momento singular, né, acerca desse tema, e especialmente aqui no estado de São Paulo. E por que eu digo que esse é um momento singular no estado de São Paulo em relação a isso? Vocês vão me perguntar. Até porque aqui no estado a gente sempre teve grandes obras, a gente sempre fez muita concessão, muita PPP, enfim, sempre foi um estado em que essa temática evoluiu, né? Mas a diretriz do governo, e isso está estampado no decreto que foi editado na semana passada, no dia 23 de maio, e que lançou o Plano São Paulo na direção certa. Ele traz, né, como eu disse, a diretriz do governo em relação aos investimentos de infraestrutura, principalmente. Então, qual é o ponto deste governo? Né? É diminuir despesas de custeio e despesas de pessoal, então fazer uma modernização do Estado, uma revisão de benefícios fiscais, para uma redução de gastos, né, em todas as secretarias, para, de fato, abrir espaço para investimentos e principalmente investimentos em infraestrutura. A gente, nesse paralelo, né, a gente tem um fortalecimento do papel de agências reguladoras, a gente tem uma ampliação bastante significativa na carteira de investimentos em concessões e PPPs, né? Então, a gente tem aí não que os governos passados não tivessem feito concessões e PPPs, mas a gente tem até uma mudança e a gente tem partido para outras frentes. Então, se até então a gente fazia muita rodovia em concessão, né, a gente fazia muita PPP para exploração de serviços de transporte, como o metrô. Hoje a gente amplia esse leque para incluir aí não só outras cidades, porque isso era um pouco mais concentrado. A gente tem metrô, a gente tinha só na cidade de São Paulo. Hoje a gente tem projetos que abrangem ou chegam até a Grande São Paulo. Então, se você pegar a linha verde do metrô, que não é concessão PPP ainda, ela é obra do metrô, ela vai chegar até Guarulhos,
né? A gente tem o projeto, e já tem decreto de desapropriação, de declaração de utilidade pública, para a construção da linha celeste do metrô, que sai ali da Estação São Bento e também vai até Guarulhos, né? Então, você começa a colocar a Grande São Paulo. Você tem a previsão de construção da linha rosa do metrô, que sai ali da Lapa, Santa Marina, e vai até Santo André. Então, você engloba as cidades da Grande São Paulo. Como também você tem projetos que passam a envolver cidades grandes do interior. Então, você pega Sorocaba, Campinas, o Vale do Paraíba, ali, São José dos Campos, Santos. Então, você tem a previsão de projetos de VLT para essas cidades, algo que a gente tinha em Santos, mas nessas outras não. Você tem a previsão de trens intercidades, né, aproveitando essa PPP do trem intercidades eixo norte, que é o TIC, que vai de São Paulo até Campinas. Agora você tem estudos para fazer trens intercidades entre São Paulo, Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Santos. Então, há uma preocupação em se expandir a malha ferroviária, não só do ponto de vista de passageiros, mas também de carga, né? Então, você tem essa, eu diria que é uma mudança, né? Ou uma evolução, talvez, ou tenha chegado o momento da gente pensar na parte ferroviária, não só de metrô, mas também de ferrovia, passageiros e cargas, né? A gente tem também uma evolução no sentido de PPPs sociais, que é algo que aqui no estado a gente tinha pouco. A gente tinha PPP de hospitais, principalmente, 3 hospitais, né? Um na capital, que é o Pérola Baiton, um em Sorocaba e o outro em São José dos Campos. Então, a gente tinha essa experiência em PPPs de hospitais. A gente também tinha de parques. Agora a gente agrega mais projetos nessa carteira do social. Então, a gente passa a ter projetos como da sede administrativa do governo, porque existe uma preocupação ali com o centro de São Paulo e com a reurbanização, digamos assim, daquele centro, né, em resgatar o centro. Então, você tem essa ideia de levar todas as secretarias, toda a administração pública ali para o ponto mais nevrálgico, digamos assim, de degradação do centro, que seria ali muito próximo da Cracolândia. Junto a isso, não só você está levando a sede administrativa, mas também você está levando moradias, né? Então, existe a preocupação de repovoar o centro, né? De trazer as pessoas de volta para o centro e aproveitar ali tanto a infraestrutura de transporte, quanto as facilidades do centro, trazendo esse resgate. Então, você tem esse projeto específico. E ele é interessante até porque você teve um concurso, algo que não é muito comum, né? Um concurso para escolher o melhor projeto para depois fazer a licitação da PPP administrativa para esse centro. Então, todo o projeto está sendo objeto de concurso público, que é algo bem interessante, diferente do que a gente está acostumado. A gente tem uma outra PPP social no centro para construção de moradias e para fazer retrofit de prédios também nessa ideia de remodelar o centro e de trazer as pessoas para o centro de São Paulo. Então, esse daí também, esse projeto de PPP, a ideia é que ele seja dividido em 4 áreas. Então, você tem Sé, Largo São Francisco, você tem ali perto da 25 de março, Parque Dom Pedro, e você constrói, então,
transfere para a iniciativa privada a construção, exploração, PPP administrativa, mas com vistas a essa pegada mais social, né? Então, esse é algo diferente do que a gente estava acostumado. E dada a dimensão desse projeto, porque a gente pode até entrar numa discussão se isso seria matéria estadual ou matéria municipal, mas existe, sim, todo um interesse do Estado, uma necessidade de requalificar essa área do centro. Isso é feito, então, trazido para o âmbito do Estado. A gente tem também uma mudança de paradigma com obras de drenagem e saneamento que antes eram realizadas pelo DAEE e pela Sabesp. Isso passa, ou você traz isso para o modelo de PPP e concessão, então há estudos relativos a obras de drenagem maiores em estudo para serem realizadas por PPP e concessões. Então, também isso pode mostrar aí, se não uma mudança, mas a gente começa a ter uma mescla de sistemas, né, de sistemáticas. Essas obras de drenagem, principalmente, elas eram realizadas muito pelo DAEE, que é uma autarquia estadual, Departamento de Águas, em alguns casos pela Sabesp, quando ligados a saneamento, né? Então, a gente tinha uma distinção aí um pouco em relação àquilo que é saneamento ficava com a Sabesp e aquilo que era recurso hídrico com o DAEE, né? Com a vinda e com a alteração da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, você tem uma visão mais globalizada dessa questão envolvendo águas, né? Então, você pensa desde a, digamos, geração, desde o início, né? Todo o processo até a parte do final, que vai para o rio, que vai para a estação de tratamento e depois retorna ali para o meio ambiente. Então, o processo é pensado de uma maneira global e não mais setorizada. Com a privatização da Sabesp, então, isso também contribui para que o modelo passe a ser um modelo mais de PPP e de concessões. E por que isso? Porque, enfim, você chama a iniciativa privada para participar, você passa a parte de construção, né, de operação para a iniciativa privada, e o Estado fica com essa parte de regulação, né? Então, uma regulação pode ser via contrato, geralmente aqui a gente faz via contrato, mas a ideia é que a regulação fique com o Estado e as obras fiquem com os privados. Isso vai no mesmo sentido, né, da ideia do governo de gerar empregos e gerar investimentos, né? Se você concentra isso muito dentro do Estado, você acaba tendo um engessamento, né? Seja para você fazer as licitações de contratos de obra, seja, e a gente vive isso no dia a dia, né? Existe uma carência tanto de recursos humanos quanto de recursos financeiros. A questão é muito mais de eficiência na dinâmica, na formulação dessas, não só das políticas, mas na execução, né, dessas obras de infraestrutura, na execução dessas utilidades públicas que possam gerar para a população um ganho, né, e de maneira mais eficiente e mais rápida possível, né? Então, o Estado de São Paulo acredita muito nesse modelo de trazer o privado, fortalecer essa participação privada, gerando empregos, abrindo frentes aí para investimentos, muito mais do que ficar amarrado dentro do público.
e a gente tem diversas amarras, né? São essas amarras, inclusive, né, se a gente for pensar, e aí fazendo uma retrospectiva, que, pelo menos na minha visão, né, levaram muito o Estado de São Paulo a digamos assim, transferir a realização de obras para as empresas. Então, se você for ver, as grandes obras do Estado, elas foram tocadas nos últimos anos por empresas estatais. Rodoanel, se você for pegar, era a Dersa. Dersa foi extinta, mas era a Dersa. Programas habitacionais do Estado de São Paulo. Se você pegar a construção de unidades habitacionais no Estado inteiro, quem faz é a CDHU, que é uma companhia estatal. Né? Metrô, a gente vinha muito usando um modelo, né, de obras de metroviárias serem realizadas pelo metrô, mesmo nas linhas concedidas, as obras eram realizadas pela companhia do metropolitano e depois se fazia a concessão, né, da exploração do serviço. Então, você tinha esse modelo, né, de obra Estado, via empresa estatal, e depois a concessionária fazendo a exploração do serviço. Foi um modelo que teve os seus percalços, não foi algo tão simples. Acho que exatamente em razão dessas amarras, ainda que empresas estatais tenham um pouco mais de flexibilidade do que a administração direta, de fato houve um descasamento muito grande entre a realização das obras e a exploração do serviço. Isso acaba gerando reequilíbrio para o concessionário, né? E grandes reequilíbrios. Então, é um modelo que, assim, tem os seus percalços. Ele continua sendo usado? Bom, a linha verde do metrô está sendo construída pela Companhia do Metropolitano, né? Contrato de obra está correndo. Existe a indicação da possibilidade de se fazer a concessão da exploração e aí de toda a linha verde do metrô. Né? Então, isso tudo em estudo, mas, enfim, também pode acontecer. Nesse caso, não haveria um descasamento, né? Porque hoje o metrô explora toda a linha verde, constrói, continuaria explorando e, eventualmente, mais para frente, você faria a concessão da exploração dos serviços. Né? Então, seria menos problemático do que, por exemplo, o modelo da linha amarela, o modelo da linha lilás, que foi esse modelo de construção pelo metrô e exploração pelo privado. A gente ainda hoje tem a construção da linha amarela, sendo feita a última fase pelo metrô, e a exploração sendo feita aí pela concessionária. Os novos projetos, eles embutem a construção e a exploração num único projeto de concessão, né? A ideia é que você crie incentivos para que aquele que explora a execução do serviço, e ele, na fase de construção, ele... não sei qual seria a palavra mais adequada, mas ele tenha um cuidado maior, né, com a obra, você gera esse incentivo para que ele tenha essa preocupação da duração da obra, né, de fazer as coisas rápidas para ele mesmo poder explorar, né, e explorar da maneira mais rápida possível.
Quem né? constrói Então, uma casa para morar capricha mais do que quem constrói para vender, né? exatamente. Então, é essa a ideia, você criar incentivos para que a obra saia cada vez melhor, né? Então, é essa a ideia. Então, o Estado ele vem adotando cada vez mais essa ideia de concessões e PPPs, ao invés de contratos de obra, né? E aí, seja porque a gente tem uma diminuição e a gente tem a ideia de se enxugar o Estado, então, voltando àquele decreto que eu falei no começo, existe uma sinalização ali, olha, façam estudos, apresentem planos para a gente extinguir órgãos e entidades. Então, existe, sim, um direcional do governo de você enxugar a máquina. Você enxugando a máquina, você tem mais dificuldade em fazer e acompanhar esses grandes projetos de obra. De outro lado, né, você tem ali também uma indicação de incentivo à regulação, às agências reguladoras, Artesp, Arcesp, com uma revisão das leis dessas agências, garantindo maior autonomia, tanto financeira quanto administrativa para elas, quanto também garantindo o mandato dos diretores. Isso já existe, mas é um reforço da autonomia das agências, né? Isso vai ser colocado de uma maneira bastante efetiva, com um projeto de lei que vai ser enviado aqui para a nossa Assembleia, reformulando as nossas agências, uniformizando a Artesp e a Arcesp, trazendo-as para esse novo modelo em que você junta agora ferrovias, você tem a parte aérea, né? A gente tem concessões de aeroportos numa delegação da União para o Estado, então, aeroportos regionais no Estado de São Paulo, eles são concedidos, então isso tem ali também a Artesp para fazer essa regulação, mas a Artesp não havia sido criada para isso, né? Então é um momento em que você precisa reformulá-la para conseguir trazer esses outros modais de transporte para a Artesp. E você tem a Arcesp, que foi criada para ser uma agência de saneamento e energia, e que ela passa a ser uma agência de todas as outras concessões. Então, os parques, essas que eu falei de requalificação urbana, tudo que não for transporte vai para a CESP. E também ela não foi criada com esse viés, então você vai fazer uma reformulação da agência para que ela possa dar conta dessa regulação. Então, o Estado de São Paulo parte para esse modelo de regulação, deixando para o privado construção e operação de infraestrutura. É basicamente isso. Onde a gente continua tendo contratos de obra, só para finalizar, a gente continua tendo no DR, a gente tem contrato de obra, mas basicamente é pavimentação de rodovia. A gente tem nessas empresas, principalmente metrô, CPTM e CDHU, né, metrô linha verde, CPTM está mais se preparando para fazer concessão do que efetivamente continuar fazendo obra, e CDHU faz obra, e não só faz obra, como ela acaba sendo uma empresa do Estado que é contratada pelas secretarias para fazer fiscalização, para fazer essa parte de engenharia ligada a obras estatais. Bom, são excelentes notícias, né? Particularmente eu sou um entusiasta dessa metodologia. A gente sabe que concessões e privatizações têm muitos detratores, né? Que dizem que o Estado fica aí vendendo os bens públicos, etc. Não é isso, né? Nós temos, na verdade, acho que por um lado é uma realidade que não é só brasileira, é mundial,
de que o Estado perdeu capacidade de investimento, né? Hoje, não só no Brasil, como em muitos países, os recursos públicos são utilizados para pagamento de dívida pública, para pagamento de funcionalismo, acaba sobrando pouquíssima coisa para que o Estado possa fazer investimentos diretos, né? E, por outro lado, essa fantasia de que quando se concede ou quando se faz uma parceria público-privada, está entregando um bem para a iniciativa privada e que eles fazem o que querem com isso, é absolutamente falso, né? Porque existe um controle muito grande, existem regras muito claras, muito rigorosas, os contratos são muito rigorosos, o Estado pode chamar de volta a hora que quiser, ele pode decretar caducidade, pode fazer encampação. Quer dizer, existem instrumentos, ferramentas nas mãos do Estado para manter essas concessões de PPP sob controle, né? Então, acho que isso quando vem uma notícia como essa, em que o Estado está indo para todas as áreas fazendo essas parcerias, essas concessões, e trazendo com isso um desenvolvimento tão esperado, tão desejado, né? Nós temos um metrô de São Paulo, que eu me lembro que, quando eu fui, muitos anos atrás, na década de 90, passar um período em Boston, nos Estados Unidos, Boston tinha 2 milhões de habitantes, São Paulo tinha perto de 20 milhões na Grande São Paulo, e Boston tinha uma linha férrea de metrô e trens 10 vezes maior do que a de São Paulo. Então, quer dizer, isso porque a iniciativa pública, né, que sempre havia sido até então, não tem condições de fazer um desenvolvimento rápido e na medida da necessidade da população, né? O Rodoanel mesmo é um projeto da década de 60, que não está concluído até agora, né? E por falar nisso, falar em Rodoanel, eu queria entender como é que houve essa transição, né? Rodoanel era a construção feita da Dersa como contratante em vários lotes do Rodoanel, e houve uma rescisão de todos os contratos de uma vez só pelo governador Dória na época, e agora nós estamos com uma parceria público-privada, é isso? Como é que essa transição está se dando, Eugênia? Bom, Fernando, esse caso é um caso que eu diria emblemático, né? O Rodoanel Trecho Norte, ele foi construído pela Dersa, né? A Dersa que fez, enfim, as licitações, era contrato de obra, contava com financiamento internacional. Então, eram contratos que tinham tanto cláusula arbitral, no modelo das guidelines, né, do agente financiador. Enfim, era um contrato bastante detalhado, que, assim, não... Sendo contratos de organismos internacionais, segue um pouco a linha do FDIC, né? A gente, esses tipos de contrato agregam coisas de conhecimento internacional, né? De aceitação internacional, boas práticas internacionais, e mesmo assim deu errado. E, bom... O contrato teve problemas, foram encontrados, enfim, tinha a questão dos matacões, que eram grandes pedras que não tinham sido previstas, e aquilo acabou atrasando, aí o quantitativo acabou, não dava para aditivar, porque já tinha passado os 25%, enfim, os 50% da obra, enfim, assim, tinham vários problemas que acabaram impedindo a continuidade dos contratos, e a Dersa houve por bem ali rescindir os lotes todos de uma vez só. E aí o problema surgiu, maior ainda, né? Porque obra parada ou obra assim, que não vai até o fim, é um pepino do tamanho do mundo, né? Ali, assim, você tem a degradação daquilo que foi construído, né? Porque não fica sem manutenção, né? Você tem ali coisas que não foram terminadas porque o contrato foi rescindido, então, que ficam expostas às intempéries, né, de tempo, de tudo.
Você tem a questão, e essa também era uma questão bastante importante, ali é uma área assim, afastada do centro de São Paulo, na borda da serra, né, na Serra da Cantareira, e tinha próximo invasões. Então, as invasões, elas acabaram acontecendo ali, aumentando. Então, assim, há uma série de problemas com a obra parada. E você fica ali com um remanescente de obras, e obras feitas por empreiteiras diversas, porque os lotes eram distintos, né, cada um com a sua empreiteira. Então, como que você faz para, enfim, continuar com isso? A gente demorou 4 anos, pelo menos, para chegar numa solução. Primeiro, porque tinha que fazer um levantamento do que se tinha e da qualidade daquilo que se tinha, né? Então, vamos chamar o IPT para verificar como estão essas obras, quais são os problemas que tem nessas obras, até para que a gente possa fazer um contrato e fazer uma divisão ali de risco com um conhecimento mínimo, né, daquilo que estamos falando. Então, contrato IPT, faz-se todo o levantamento do trecho norte, verifica quais são os pontos mais sensíveis, né? Aí a gente tem a questão da modelagem, como que a gente faz para repartir o risco, né? Porque, assim, quem que fica responsável por aquilo que foi feito? Então, fica com o Estado? Vamos analisar, acho que tem que ficar com o Estado. Mas a pessoa vai começar a construir, ou vai continuar a construção. Como que a gente vai calibrar o que era e o que será, né, para dividir a responsabilidade? Vício oculto. Aí faz uma sondagem no mercado para verificar, e aí, tem interessados, não tem interessados? Como que a gente, né, calibra, né, essa passagem? E mais, você sabe que a gente, além de ter essas obras paradas, a gente tinha um contrato de concessão da exploração do serviço que já estava licitado e já tinha vencedor. Então, você tinha, naquele modelo, você tinha já escolhido quem ia explorar o trecho norte, mas você não tinha nem perspectiva de quando você ia concluir aquelas obras. O Estado estava se tornando devedor de obrigações para o seu concessionário. É que ainda estava numa fase de homologação, não tinha sido assinado o contrato. Então, assim, ainda não... Aí você começa a discussão, putz, o que nós vamos fazer? Qual o modelo jurídico para isso? Né? Temos uma concessão, né? Licitamos uma concessão. Vamos olhar a concessão. Será que a concessão comporta a gente incluir esse remanescente de obras? Aí vamos olhar. Putz, é uma concessão de exploração. A quantidade de obra que tem aqui é muito grande ainda para aquilo que tinha sido concebido ali atrás, porque tinha a previsão de obra, mas era pequena, né? Era quase manutenção, não era você terminar o trecho norte do Rodoanel. Dá para pendurar? Achamos que não dá para pendurar ali no contrato de concessão. Putz, como que a gente faz? Ali vai ter uma alteração de objeto, não dá. Vamos partir para 8666? Vamos partir para 8666. Só que tinha recurso federal. Aí começa uma discussão. Nós vamos seguir a tabela do DENIT ou vamos seguir a tabela que a gente usa no Estado? Bom, faz ali o contrato de obra 8666. Aí falou assim, gente, mas nós vamos dar conta aqui de novo de um contrato 8666? Né? Será que aquele modelo que a gente está usando de concessão da exploração do serviço mais a realização da obra não gera esse incentivo que a gente quer? E a gente
casa, né, ou cria o incentivo para que se faça mais rápido para poder explorar, acho que é melhor isso daí. Então, parte da 8666, vamos para o contrato de concessão. Mas cabe uma concessão comum? Vamos estudar para ver se cabe concessão comum. Aí chega à conclusão, não cabe concessão comum, vai ter que ser PPP, porque tem que ter aporte do Estado, não dá só para conseguir a remuneração do concessionário com a tarifa. Então tá bom, então vamos estudar aqui a PPP. E aí, enfim, foi o que saiu, foi uma PPP administrativa, né? Então, administrativa não, foi uma PPP e, enfim, já está assinado o contrato, obra mais exploração do serviço, foi feita a divisão de riscos, foi feita, estudada, analisada aí a questão dos vícios ocultos, então tudo isso foi incorporado a esse contrato, né, a essa PPP. Não deu para ser concessão comum, então virou a concessão patrocinada, e é o que temos hoje, né? Então o contrato acho que foi assinado tem 1 mês ou 2. Os nossos contratos, eles têm uma fase preliminar, né, em que você vai atrás dos financiadores, tem todo um íntere aí antes do efetivo início, né, da concessão. E estamos aí, mas foram aí 5 anos para poder estruturar algo que parasse de pé e que gerasse interesse dos privados, né, para a retomada dessas obras do Rodoanel Trecho Norte, né, que assim, foi um desafio técnico, jurídico de grande monta. Né, e, enfim, estamos confiantes de que vamos terminar isso com sucesso, né? É o que a gente espera para fechar aí o... Parece que agora tem um encaminhamento viável, né? Acho que tem, e o que acontece é que, enfim, tem um encaminhamento viável, tem a empresa, eu acho que agora seguir em frente, né? Confiante com esse trecho norte. Mas, assim, a gente ainda tem os resquícios desse contrato de obra da Dersa. A Dersa foi extinta, né? O Estado acabou assumindo os ativos e passivos que restaram da Dersa. A gente tem arbitragens dos 5 lotes, né, que discutem a rescisão e todos os problemas que existiram ali na construção do Rodoanel Trecho Norte, e elas continuam sendo tocadas. Né? Então, essas arbitragens estão andando. Ainda a gente não teve nenhuma decisão nessas arbitragens, mas, assim, em alguma medida, a gente conseguiu, segregar aquilo do passado, né? Então, estamos discutindo indenizações, os pleitos e tudo mais, mas conseguimos também fazer a concessão e continuar aí com as obras, né? Né? E seguir com... Porque, de fato, esse trecho ele é importante para tirar, principalmente, os caminhões da Marginal Tietê. Sim, e como eu falei, desde a década de 60, né? Faz pouco tempo, né, Fernando? Vai ser interessante se um dia a gente, de fato, conseguir concluir esse anel, né, para afastar os caminhões de vez, porque, de fato, é isso. As marginais foram feitas nos anos 60 e o Rodoanel era parte do mesmo projeto.
e nós estamos aqui em 2024, quer dizer, já se passaram 60 e poucos anos, e vamos ver se agora finalmente a gente vai conseguir, né? Acho que o caminho está finalmente bem traçado, né? Espero que a gente chegue lá. Augusto. Imaginando como, enfim, nesses 60 anos, né, quando eu estava pensando agora aqui, já se pensou, inclusive, em cobrir o Rio Tietê, ampliar a pista. Imagina que maravilha não vai ser você conseguir ter um Rio Tietê despoluído, né, dentro de novas preocupações, com o tráfego aliviado, que presente não será para a cidade de São Paulo, né? Muito bom ouvir todas essas iniciativas, né, não só das obras de infraestrutura pesadas, mas também dos projetos também sociais, né, de habitação, de reabilitação do centro, as construções de habitações dos novos conjuntos, né? Assim, realmente é bom, cada governo com a sua linha, mas nesse momento o Estado de São Paulo tem a sorte de ter um governo que gosta de obra, né, e que tem infinidade de tema. Então, sabendo do déficit de infraestrutura do nosso país, poder acelerar vai ser realmente muito bom, né? E com lições aprendidas, como você bem mencionou, né, Eugênio? Projetos bem sucedidos, outros não. Indo a um ponto aqui, que eu acho que é de grande interesse para o país, você mencionou a questão da utilização no projeto do Rodoanel, né, do contrato FDIC, tivemos também no caso do metrô, e o quanto nós sabemos que na sua estrutura, esses contratos, não apenas eles retratam boas práticas, né, são um modelo ali balanceado, testado e em plena evolução, não que não tenham problemas, né, mas a sua utilização normalmente tira muitas arestas, até para atração de investidores estrangeiros, né? Quer dizer, todo o nivelamento desse terreno do jogo aí para a estruturação dos projetos, ele é muito importante, né? E como é que você vê, Eugênia, sabendo, né, da importância da interação da PGE na estruturação dos projetos, como vocês têm visto hoje o uso desses contratos, tanto o FDIC, quanto eventualmente se já consideraram o contrato tipo NEC, que vem sendo utilizado aqui na América Latina e com algum relevo nos vizinhos. Isso já está no radar da Procuradoria? Como é que está isso, Eugênia? Bom, Augusto, o que acontece é o seguinte, né? A Procuradoria ela acaba participando da estruturação desses projetos de concessão, né? Acaba participando. Como que tem funcionado? Vamos lá. Tem sido contratado geralmente ou o IFC ou a FIP, que realmente são as entidades que acabam desenhando esses contratos, né? A PGE ela faz o acompanhamento, né, dessa estruturação, mas digamos num nível mais revisional do que colocando premissas, tá? Então, como que eu vejo nossa atuação? É muito mais uma absorção desses modelos, com uma reflexão do tipo, cabe ou não cabe na nossa sistemática jurídica, e menos uma discussão proativa sobre se esses modelos faz ou não sentido incorporar esses modelos no Estado. Então, a PGE ela participa mais como uma receptora das ideias e como uma verificadora da adequação dessas ideias com o arcabouço jurídico. E aí, né, levando em conta as especificidades do Tribunal de Contas, então o que o Tribunal de Contas acaba, né, achando ou pegando de ponto, suscitando de questão, um pouco MP, né, o que menos do que o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas acho que é mais
ele aprofunda um pouco mais a análise em relação ao contrato de obra em si, né? Então, a atuação é nessa linha. Foi um pouco o que aconteceu com os dispute boards, né? Isso eu falo da época em que eu era subprocuradora lá na PGE, na gestão passada, e a gente participava, claro, desses contratos de concessão e PPPs, e aí surgiu a questão das linhas 8 e 9, né? Vamos colocar dispute board? Aí eu falei, putz, mas não tem regulamentação, né? Nós não temos um decreto, ninguém, né, precisa de lei? Aí começou a discussão, precisa de lei? Não. Mas, assim, dispute board é contrato, né? A gente está ali, na verdade, dispondo sobre uma relação jurídica, contratual, e, enfim, vamos tentar. E a gente acabou incluindo o dispute board, assim, um pouco mais amenizado, digamos, nesse contrato da linha 8 e 9, sem a existência de um decreto regulamentador, entendendo que isso sim fazia parte da dinâmica contratual e que a gente ia internalizar, né, que não havia impedimento jurídico em relação a isso. Então, essa reflexão acerca da utilização do dispute board no contrato, ela partiu do estruturador, né, e partiu de uma necessidade de mercado também, onde o mercado falou assim, bom, a gente precisa de um dispute board aqui, né? A gente não tem uma agência reguladora de trilhos, a gente precisa dessa neutralidade, né, na avaliação aqui dos problemas que surgem, né, no desenrolar da construção e das obras que vão sendo executadas ao longo aqui do contrato, e a gente precisa disso. Então, a reflexão que foi feita, foi uma reflexão feita a partir de uma necessidade. Não houve uma reflexão prévia em relação em contratos de obra, seria adequado a gente incluir dispute board? Não acho que isso seja um problema em si, né? Eu acho que a prática acaba ensinando a gente muita coisa, a necessidade leva a essas reflexões, né? E, no fim, a gente acaba incorporando essas novidades ou essas dinâmicas que são internacionalmente reconhecidas e utilizadas dessa maneira, né? Agora, Eugênio, uma curiosidade, porque você falou dessa aparente hesitação, né, em utilizar a ferramenta e fazer um estudo, etc. O metrô já tem uma experiência grande em dispute boards, né? Ele fez toda a primeira fase da linha amarela, durante 10 anos teve um dispute board, e a segunda etapa da linha amarela, que a obra já está entregue, mas o contrato ainda não está encerrado, tem um dispute board do qual eu faço parte, inclusive. Eu sou membro lá há 7 anos. E nós não tivemos nenhuma dificuldade na gestão desse DB ao longo desses 7 anos. Foi uma experiência, para mim, muito enriquecedora. O ambiente que nós tivemos ali foi um ambiente bastante tranquilo, de bastante consenso, entendimento. Acho que as obras chegaram num bom termo, em grande parte, em função desse ambiente que estava acontecendo lá. Então, essa é uma experiência do metrô, acompanhada pelo Tribunal de Contas. Enfim, o Estado tem isso já na sua experiência desde o início dos anos 2000. E agora, o metrô tem isso em outros contratos também, que eu sei. E aí, quando chegou nesse momento que você mencionou, das linhas 8 e 9, houve ainda alguma dificuldade de se chegar a um consenso dentro do Estado para implementar a ferramenta? A questão, Fernando, é que o metrô ele é uma empresa não dependente, e ele acaba funcionando mais com regras mais fluidas, né, da 13.303. Ele tem ali essa dinâmica de empresa.
Quando a gente passa para a administração direta, que era o caso, porque quem estava estruturando o projeto era a administração direta, isso tem um pouco mais de amarras, né? E o pessoal fica um pouco mais com esse receio, porque mesmo o Tribunal de Contas faz essa distinção entre empresa e a administração direta. Acho que muito em razão disso é que a opção do Estado foi sempre de fazer mais obras por empresas, porque é mais fácil. Os questionamentos são menores, as empresas podem funcionar de forma muito mais parecida com os privados, né, do que a administração direta. Então, não é que é uma hesitação, é um pouco de cautela, é um pouco dessa novidade dentro da administração direta. Entendi. Agora, é um ponto interessante esse, né? Assim, eu falando especificamente desses contratos padrão como um facilitador dessa máquina, né? Tanto no curto prazo, por ele trazer interesse, acenar para o mercado da utilização, enfim, de regras balanceadas, enfim, tudo que a gente pode ponderar sobre isso, ele facilita a integração dessas ferramentas, né? Tanto durante o contrato, da prevenção de disputas, já com regras mais claras da utilização do dispute board para sua integração com a arbitragem vindoura, né? Como foi bem mencionado, vários casos ainda ativos. Mas também tem um lado educativo para o Estado muito interessante, que é, utilizando esses contratos padrão, você consegue formar o seu pessoal no controle, na governança desses contratos de uma forma bastante consistente, né? Tanto por aprender com práticas internacionais, quanto por utilizar aquilo ali no longo prazo. Então, você tem gente experiente na gestão desse tipo de contrato interna, que vai agregando muito valor a isso, né? E o mencionado pelo Fernando também é interessante que a gente vê na América Latina toda os estados sempre com essa dúvida em relação não só aos contratos, mas que as ferramentas que eles trazem, especificamente os dispute boards, né? Mas todos os estados, há algumas décadas, quando são recebedores de projetos incentivados pelo Banco Mundial e todos os bancos de fomento em geral, chegam com esses contratos, chegam com o dispute board, implementa, usa porque está no pacote e muito bem. Ou seja, a força assim, no mainstream ali segue. Agora, quando tem que pensar, não, quando é o meu, eu vou pensar no fundo. Se abraçar e for, vai seguir como todos esses projetos, né? É claro que é o tempo não só de maturação jurídica e da estrutura, mas também de trazer e apreciar os resultados disso para poder abraçar definitivamente, né, o conceito. Eu acho que a gente vive uma mudança de paradigma, né? O que acontece? A gente vinha de uma linha em que havia um formalismo, que eu vou chamar aqui de exacerbado, então uma preocupação muito grande com o formal, em detrimento do efetivo atingimento do interesse público, tá? E por que isso? E aí a gente volta nessa discussão dos dispute boards. Por que eles entravam nos contratos com financiamento internacional? Porque tinha a previsão na 8666, artigo 42, parágrafo 5º, que você, quando tivesse um contrato derivado desses contratos de financiamento, que contasse com esses financiamentos, você podia internalizar as guidelines. Então, aí, bom, eu tenho uma autorização legal para internalizar isso. E eu não tinha isso para os demais contratos que não contassem com financiamento. E havia, de fato, um rigor tanto dos tribunais de conta, do Tribunal de Contas da União, do Estado, enfim, judiciário, em relação à utilização desses instrumentos sem uma previsão legal expressa. A gente teve essa discussão na arbitragem, então eu preciso de uma autorização legal expressa para que a administração faça uso da arbitragem? Então, é nessa linha. Hoje, a gente tem uma ênfase muito maior na eficácia e eficiência
da atuação administrativa. Lógico, você não vai abrir mão da legalidade, fato, mas esse formalismo exacerbado, ele é mitigado, e aí a gente tem a alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro, onde você coloca essa questão do consequencialismo, né, na análise dos problemas, na análise da atuação do administrador público, e isso dá para o administrador público uma segurança que anteriormente ele não tinha. Então, ele pode experimentar mais esses métodos, ele tem um arcabouço jurídico que garante para ele uma defesa, né, garante para ele a possibilidade de utilização de alguns mecanismos dentro de uma janela aí, de eficiência no atingimento do interesse público. Então, eu acho que a gente está nessa mudança, né? A gente ainda está no começo, mas eu acho que as coisas avançam nesse sentido. A gente consegue fazer construções mais diferentes, né? Com essa janela. Uma que a gente fez aqui também, que foi bem interessante, tinha lá o decreto de caducidade da linha 6 do metrô. Né? A gente, assim, levantou a caducidade da linha 6 do metrô e permitiu a transferência da concessão. Não foi a transferência só da SPE, né? Foi a transferência da concessão para um novo concessionário. Isso realmente mostra uma flexibilização que era impossível alguns anos atrás, né, Eugênia? Exatamente, exatamente. Mas assim, você fala, gente, se eu tiver que fazer uma licitação, são 2 anos para eu fazer uma licitação. Para daí, né, começar toda a fase prévia de novo. Então, o negócio que ia ser entregue, sei lá, em 2026, eu vou jogar isso pelo menos mais uns 5 anos, no mínimo, para começar a conversa. Faz sentido? Um custo muito maior. Né? Muito maior, com obra parada, com canteiro, com desapropriação. Então, assim, tem que haver uma ponderação um pouco maior, né, de todos esses fatores, para que a gente possa criar soluções que, de fato, façam sentido, tanto econômico, quanto jurídico, quanto social. Né? Então, eu acho que a gente está nesse momento. Sem dúvida. Bacana. Muito animador, né, Augusto? Bastante, muitíssimo, em todos os aspectos, né? E mais ainda, sabendo que, em paralelo a todos esses excelentes projetos, nós temos esse arcabouço regulatório evoluindo, nós temos muitas experiências também bem-sucedidas de vizinhos na América Latina de infraestrutura em geral, né, bonitos projetos sendo conduzidos, então, que tudo isso possa chegar principalmente a São Paulo e que sirva de um laboratório para o país, né? Torcer realmente a boa condução nós sabemos que tem, né? Contar com os outros fatores também, sempre emocionante no mundo da infraestrutura, né? Sem dúvida. Eugênio, eu queria agradecer demais a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, trazendo tantas notícias interessantes e nos ajudando o nosso público a entender a dinâmica, a entender a forma como o Estado está pensando os projetos que ele vem executando. Né? Não é, o que a gente vê de notícia é só a implementação, né? Mas entender todo um raciocínio de projeto, né? Com começo, meio e fim, pensado no futuro, etc. Isso é muito, muito bacana de saber, acho que traz uma elucidação importante aí para o público. Muito obrigado pela sua disponibilidade aí e por trazer notícias tão boas e de uma maneira tão compreensível, né? Isso é muito bacana. Imagina, eu que agradeço a possibilidade de poder falar, foi uma delícia, né? A gente tem essa perspectiva boa, eu acho que isso anima, é bom. Obrigada. Obrigado a você, Eugênia. Bom, ficamos por aqui hoje, um abraço a todos, até a próxima vez. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal.